Muito uma vez, boa tarde. Hoje vamos à resolução, vamos mais a um vídeo aula e hoje vamos ver as associações numéricas, funções reais, variáveis naturais. Então, e também vamos calcular também alguns limites, né? Nós vamos mostrar como levantar uma determinação e calcular alguns limites. Então, o que é bom é só se inscrever no canal, compartilhando com amigo. Muito bom. E também também temos também a resolução também dos exames para Enem, faculdade, por exemplo, ao P, ao IEM, e tem muita disciplina. É muito bom que veja, né, o que nós temos, os produtos que nós temos, os serviços que nós temos, e se inscrever no canal e compartilhando comigo, e também ativando o sino de notificação. E agora vamos ao que nos interessa: associações numéricas de funções reais, de variáveis naturais. O que seria isso? Então, esses são objetivos que nós traçamos, né? No final desta unidade deverás ser capaz de determinar os termos gerais de uma associação e calcular limites de uma associação. E com isso já vamos à noção de uma associação. Suponhamos que se faça corresponder a cada número natural n um determinado número real, chamado UN. Se os valores de U seria o valor do N dispor por ordem crescente de valores de N, forma uma associação infinita. E, por exemplo, aqui temos o 1, o 2, o 3, o 4, o N. Então, neste caso, os valores de UN desses termos da associação. O E é o primeiro termo, então o 2 será o segundo termo dessa associação que nós vimos aí, né? Então, o que nós vamos dizer que o 1 é o primeiro termo, o 2 é o segundo termo, e assim sucessivamente. A posição de cada termo é determinada pelo número natural n, denominado índice. E o n diz o termo de índice n, ou o termo geral da associação. Então, o que nós podemos dizer? Onde o nosso n é isto, né? Por exemplo, nós vamos ver como nós podemos fazer isso. Então, o n nós designamos como sendo o termo geral, o termo geral de uma associação. E neste caso, se o número de termos for finitos, a associação diz-se finito. Caso ao contrário, a associação é infinita. Mas vamos lá ver agora um dos exemplos como nós podemos saber se estes termos são finitos, estes termos são infinitos. Por exemplo, né? Vamos lá ver um exemplo 1. Vamos lá ver, aqui temos o seguinte termo: 2, 5, 8, até 20. Significa que os nossos termos terminam até quando? Até 20. Então, neste caso, essa associação possui uma associação finita. E agora vamos lá ver um termo que não é finito. Por exemplo, aqui temos 1 sobre 3, 1 sobre 5. Veja que aqui não sabemos para onde vai. Então, assim, esses termos constituem uma associação infinita, ok? Exatamente infinita. Então, finita quando nós sabemos o último, né? Já sabemos determinar o último. Então, infinita quando mesmo não são finitas. Não é possível indicar o último termo, ok? São infinitas, já acho que também a linguagem aqui já percebe. Finita quando conhecemos o último termo, infinita quando não conhecemos o último termo. Por exemplo, aqui conhecemos o primeiro e o outro. Aqui só conhecemos o primeiro, segundo e terceiro. O restante, o último, nós não conhecemos. Então, isso seria uma associação infinita, ok? Tudo tranquilo. Vamos lá ver o termo geral. O termo geral de uma associação define a lei de formação de associação pela qual se pode obter todos os seus termos. Por exemplo, aí vimos aquela sequência de números, nós podemos ter o termo geral que origina aquela sequência, ok? Então, é mais ou menos isso. Isto é, fazendo o n igual a 1, 2, 3, obtém-se o primeiro termo, segundo termo e o terceiro termo. Significa que isto aqui é o primeiro termo, e o 1 é o primeiro termo, o segundo é o terceiro termo, e o 3 é o terceiro termo da nossa associação. Então, com isso, por exemplo, se o meu n, significa que o meu n, já vi que era termo geral, igual a n sobre 2n menos 1. Então, atribuindo n, ok? Então, sucessivamente os valores 1, 2, 3 obtemos. Então, o que nós fizemos aqui temos o nosso termo geral, mas substituindo o valor
do n, né, por este valor, né. Por exemplo, aqui vai ter U1, U2, 2, 3, 3. Então, substituindo o valor do n por este valor aqui. Como nós podemos chegar ao nosso termo? Vamos lá, o nosso U1 vai ser o que? Substituindo, né, nesse termo geral, vai ser 1 sobre 2 vezes 1 menos 1, e aqui vai ser 1 sobre 1 igual a 1. Isso meu 1 é 2, o que vamos tirar? Vamos tirar 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 sobre 2 vezes 2 menos 1. Então o que vai ser? Vai ser 2, 2 vezes 2, 4, né? Menos 1 fica 3. Então vai ser 2 sobre 3. Este aqui vai ser o segundo termo. Este aqui é o primeiro termo, é 1. E o segundo termo é 2 sobre 3. Ok? Então agora queremos já o terceiro termo. O terceiro termo vai ser o que? É só substituir também na nossa, no nosso termo geral, ou a equação, ou termo geral da sucessão. Ou seja, 3 sobre 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5. Então, e este aqui seria a substituição daqueles 3 termos no nosso termo geral. Então, é mais ou menos o que nós podemos fazer. Aqui já temos o nosso 1, o 2, 2 sobre 3, e o 3, 2 sobre 5. Neste caso, é do como nós. Então, agora vamos lá à monotonia. Ok? É uma coisa muito importante que vocês devem saber. Quando se diz que uma função é monótona, uma função é monótona se ela é crescente e ao mesmo tempo é decrescente. Então, se é crescente e decrescente, então essa função é monótona. Então já vamos lá ver já. Uma sucessão é decrescente quando um dos seus termos é menor que o termo seguinte. Isto é, uma função decrescente quando o n é menor que o n mais 1, ou simplesmente o nosso UN mais 1 menos o n é maior que 0, qualquer que seja o valor de n. Então, o que seria isso? Seria crescente se o meu UN, percebe-se, né? Se o meu UN é menor do que o n mais 1, ou simplesmente se o meu UN mais 1 menos o n é maior que 0. Neste caso, como nós podemos ver? Então, nós vamos ver alguns exemplos que podem demonstrar. Então, se o termo apresentar essas características, então ele é crescente. Ok? Uma sucessão UN é então ainda mais continua quando é crescente, né? Ok? Então agora, então isto aqui é resumo, né? Então uma sucessão UN é crescente se qualquer n que pertence aos números naturais. Espera lá, aqui há uma nota que eu não coloquei, né? Ok, tá bom. É monótona, crescente e decrescente, ok? Qualquer que seja, mas tá bom, tá tudo tranquilo. Neste caso, então, isso aqui é uma observação, essa é uma nota. Uma sucessão UN é crescente se e só se qualquer n que pertence aos números naturais, então o n mais 1 menos o n é maior que 0. Então, se apresenta essas características, então a minha sucessão é crescente. Então, se uma sucessão UN é decrescente, uma sucessão é decrescente se qualquer n que pertence aos números naturais, o n mais 1 menos o n é menor que 0. Significa se a minha sucessão apresenta essa característica é positiva, é crescente. Se a minha sucessão apresenta essa característica é ser negativa, então é decrescente. Está tudo tranquilo? Então, se o meu UN mais 1 menos o n maior que 0 é crescente, e se o meu UN mais 1 menos o n menor que 0, então é decrescente. Neste caso aqui, se o 0 é maior que este, né, significa que seria os números negativos. Neste caso, quando são positivos, né? Então, neste caso, quando são positivos, estes quando são negativos. Então, vamos lá agora já. Suponhamos que nós temos o nosso UN igual a n mais 1 sobre 12n mais 4. Vamos lá ver, né? Nós queremos aprovar se essa sucessão é crescente ou é decrescente. Com isso, primeiro temos que colocar essa condição é termos quando são crescentes. E com isso, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos calcular o nosso n mais 1. O que acontece? Onde encontramos n mais 1 é só fazer a substituição. Então aqui fazer n mais 1 mais aquilo n, porque o nosso termo geral aqui era isto, né? Ok? É só onde encontramos o n, a sucessão mais 1, aqui também n mais 1. Ok? Então neste caso nós vamos ter
preste bem atenção aqui, né? Preste bem atenção. Onde encontramos o n, é só colocar mais 1, aqui também n mais 1, mas aqui temos que colocar entre parênteses porque o 2 está a multiplicar o n, né? Então, para conseguir fazer a distribuição. E neste caso, nós vamos chegar, essa aqui vai ser o n mais 1 é igual a n mais 1, então vai ser a 2, porque lá era 2n, então vai ser 2n mais 1, e depois fazendo a distribuição vai ser a 2n mais 2, e fazendo essa operação nós vamos chegar a n mais 2 sobre 2n mais 6. Nós queremos ver se essa sucessão é crescente ou é decrescente. Com isso, o que nós vamos fazer? Temos que aplicar essa nossa condição aqui. E neste caso, nós fizemos já isto, vai ser o que? O nosso n mais 1 menos o n. Então, o nosso n mais 1 é isto aqui. E qual vai ser o nosso an? Aliás, o n é isto aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui é só fazendo o MC, né? Fazendo o MC, é por isso eu fiz assim, isto aqui. E aqui também o MC. O que eu já posso fazer aqui é só fazer a operação. Isto nela aqui, primeiro eu posso fazer a distribuição cá, né? Eu posso fazer a distribuição cá. Fazendo a distribuição. Fazendo a distribuição aqui, depois fazer a subtração, porque isto aqui irá incluir para tudo, será distribuído para ambos membros. Então o que só vai manter é o tesouro, né? O tesouro é que vai se manter. Neste caso, feito essa operação, nós vamos chegar, por exemplo, aqui vamos simplificar alguma e vamos ficar com 2 sobre 2n mais 6 e 2n mais 4. Veja lá, este termo é positivo ou é negativo? Esse termo é positivo, por aqui não temos sinal negativo, então é positivo, logo ele é crescente. Mas se fosse aqui era menos 2, seria decrescente, percebe, né? Então como aqui é 2 sobre essa fração, sobre esse divisor, é crescente, mas se fosse negativo aqui seria decrescente. Então é muito bom que preste isso aí, para saber, sempre tem saído muitas questões que pedem para dizer que essa função é crescente ou crescente, indica se é crescente ou decrescente. Então é mais ou menos isso. E com isso vamos lá já agora aos limites. Diz que uma sucessão o n tende para um número a se à medida que o índice n tende para infinito, a sucessão converge para o valor a. Isto é, a sucessão n tem como o limite a se a diferença do n menos a é infinitesimal. Já percebe-se, né? Então é mais ou menos isso. Diz que aqui temos limite. Por exemplo, também temos limite se limite de uma função é igual a uma constante ou é igual a um valor exatamente, mas quando não existe, quando é igual a infinito. Mas vamos lá ver isso já na prática, né? Por exemplo, né? E também quanto à convergência, também quando também a convergência, por exemplo, né? Limite de o n igual a isto aqui significa também tem limite. Então, aqui limite existe porque o limite do n, do limite de n tende para o infinito, do n igual a a. Também isto aqui converge, né? Quando também o limite é conhecido. Ok? Existe limite se nós calculamos, se nós temos o seu limite. Mas neste caso aqui, o limite de n tende para o infinito, do n igual a infinito, significa que não temos limite e ao mesmo tempo é divergente. Converge quando conhecemos o seu limite e diverge quando não conhecemos o seu limite. Percebe-se? Então, converge quando conhecemos qual é o seu limite. Então, não conhecemos ou não existe. Aqui existe limite, aqui não existe. Aqui existe porque limite do n é igual a significa a é uma constante, porque então aqui o limite não existe porque aqui é igual a infinito, ok? Aqui não temos um valor assim, logo não existe aqui, né? Ao mesmo tempo diverge, percebe bem? Converge quando conhecemos o limite, diverge quando não conhecemos seu limite. Aqui existe limite, aqui não existe, percebe-se, né? Ok? Então, o limite de um pronome, como nós podemos ver, como sendo na primeira, por exemplo, nós temos esse limite aqui, limite do n, por exemplo, nós temos essa função, o n é igual a menos 4n ao cubo, mais 7n mais 9, então nós podemos calcular o seu limite. Então, o seu limite é o limite de n tende para o infinito, de menos 4n ao cubo, mais 7n mais 9. O que nós podemos fazer aqui para conseguir calcular? Temos que colocar o valor a variável com o maior expoente fora, né? Nós colocamos aqui o n ao cubo. Veja lá, se eu distribuir aqui, vou ter 4n ao cubo. Se eu distribuir aqui, vai ser o que? 7n ao cubo sobre o vou cortar com eles, vou ter o 7n. Então, se eu distribuir aqui 9, vai ser a 9n ao cubo, cortar com eles, vou ter uma constante. Então, tu tem que tentar perceber
em que ocasião tu tens que fazer isso. Por exemplo, eu coloquei o N fora, né? Então, mas eu garanto que se eu distribuir aqui, eu vou chegar à minha expressão. Neste caso, veja lá, assim, eu quero testar uma sua experiência. Suponhamos aqui, substituindo pelo infinito, vamos lá, aqui é uma constante, isso vai permanecer constante, ok? Então, o que vai ser aqui? Quero te dar uma ideia, vem lá. Aqui tem um 7, dividindo aqui por infinito, ok? Por exemplo, eu tenho 7 pães, por exemplo, eu quero dividir para todo mundo, 7 pães para todo mundo, o que vai ter cada pessoa? Praticamente vai ter 0, aqui vai ter 0, já percebe-se, né? Eu tenho 7 pães ou 10 pães, né? Eu quero distribuir para todo mundo, porque aqui se eu substituir por infinito, porque o meu N aqui é infinito, tem que substituir, né? Então logo aqui, 7 a dividir por infinito dá 0, porque tem poucos objetos, mas tu queres distribuir para todo mundo, não é possível, ninguém vai ter nada, logo vai ter 0. Aqui também outra que é 0 também, ok? Então, aqui vai ser o que? A 4 vezes o N aqui é infinito, logo vai ser infinito, logo esse limite também não existe, né? Já pode ser, esse aqui não existe, então calculando esse limite dá infinito, percebe-se, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o que vocês devem saber é que mas como também o vídeo lá já vai mostrar muita coisa, né? Ok, vamos lá ver algumas indeterminações. Por exemplo, nós temos essas indeterminações assim, né? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, menos infinito, 1 sobre infinito, infinito elevado a 0, 0 sobre 0. Então, esses são alguns infinitos. Isto é, já olhei num vídeo que o 0 elevado a 0 não é 1, é uma indeterminação, mas esses fazem parte da indeterminação para nos calcularmos os limites. Neste caso, vamos lá ver alguns exemplos que nós podemos ver, né? O que aconteceu, veja lá assim, exemplo, limite de 2n mais 3 sobre 3n menos 4. O que acontece? Eu onde encontro n, faço a substituição. Logo eu tive 2 vezes n, 2 vezes infinito, mais 3, aqui 3 vezes infinito menos 4. Então, o que acontece? Infinito, aqui qual é o valor maior são infinito. Então, aqui temos essa indeterminação é infinito sobre infinito. Com isso, nós temos já que conseguir levantar a indeterminação. Levantando a indeterminação, é só nós calcular este limite aqui. O que acontece? Sempre temos que trabalhar com os números de variável. Temos que trabalhar com os números de variável. Temos que trabalhar com os números, né, que tem maior variáveis, né? Por exemplo, eu podia escolher todos, só trabalho com isso aqui, mas não também, eu posso também trabalhar também daquela forma que eu fiz lá. O que eu fiz? Eu tirei a variável fora, garantindo que se eu distribuir aqui, eu vou chegar à minha expressão. Por exemplo, n, se eu distribuir aqui, vou ter 2n, e o n vezes 3 vai ser 3n, então desaparece, vou colocar esse n com esse, vou ter 3. Neste caso também, o n também aqui, se eu distribuir aqui também vou ter aqui 3n. Se eu distribuir aqui, eu vou ter 4n sobre 4n, vou chegar a essa expressão. Então sempre tem que ser assim, né? Tem que colocar os expoentes maiores, né? As variáveis com os expoentes maiores fora. As variáveis com os expoentes maiores aqui é só n, aqui também é só n. E assim vamos fazer. O que vai acontecer? Eu vou cortar esse expoente com este. Já expliquei. O 3 sobre n, o 3 sobre infinito, vamos lá ver. Assim é como nós vamos fazer. Eu vou cortar esse n com n, só vou ficar com essa expressão. Já substituindo pela indeterminação, né? Isso aqui é chamado pela tendência, né? Substituir pela tendência, terá 3 sobre infinito. Tem 3 pães que quero distribuir a todo mundo aqui, logo vai ser 0. Aqui vai ser 3 menos 4 sobre infinito, aqui também vai ser 0. E a minha variável só vai ser a 3 sobre 2. Se eu não quero fazer isso, eu só trabalho só com os maiores valores. Os valores que tem maiores expoentes. Só posso trabalhar assim, né? 3 sobre 2. E simplifico esse n com este, só vou ficar a 2 sobre 3. Percebe-se, né? Então, porque sempre as constantes sempre vão para 0, sempre vão para 0, você percebe? Sempre as constantes vão para 0, as constantes sempre vão para 0. Então, significa que este termo aqui não serve. Imagine aqui, por exemplo, aqui eu fiz quando temos variáveis do mesmo grau, né? Imagine se nós temos variáveis do grau diferente, como nós podemos fazer, né? Ok, aqui já temos o mesmo exercício, mas já contém variáveis diferentes, né? Então, por exemplo, aqui em cima tem uma variável superior à de baixo. O que eu vou fazer aqui, também a determinação também será a mesma, né? Vou fazer isto
e também vou simplificar, vou fazer isso. Então aqui vai ser o que? Aqui dá 0, aqui dá 0, mas vezes esse o que? O nosso n vou substituir o que? Por infinito. 2 vezes infinito, aqui sempre praticamente vou ter o infinito. Tem que se perceber essa dinâmica. Se o meu dividendo, ok? Se o meu dividendo tem o expoente tem um expoente maior que o divisor, tende para infinito. Se o divisor tem um expoente maior que o dividendo, vai para 0. Percebe-se? É uma das coisas que vocês devem fazer. Se essa parte de cima tiver expoente maior que o expoente de baixo, isto aqui tende para infinito sempre. Nem preciso, se tu quiseres calcular, podes calcular, mas se tu não queres calcular, podes logo ver as propriedades e resolver. Se a parte que está de cima tiver um expoente maior que o que está de baixo, dá infinito. Mas se a parte que está a dividir ter um expoente maior que o de cima, vai para 0. Percebe? Vamos lá ver aqui. Agora já o mesmo exercício. Agora já viram, né? Aqui já tenho o maior divisor está o divisor tem maior expoente, né? O que vai acontecer? Também vamos ter o mesmo vamos ter a mesma indeterminação, ok? Tá bom? Aqui vamos simplificar. Aqui praticamente n vai ser o que? N ao quadrado. Aqui também vai do que? Aqui também dá 0. Aqui vamos ter que a 2 sobre 3 sobre o n ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Já sabemos que veja lá, se suponhamos, por exemplo, aqui vamos ter o que? Vamos ter a 2 sobre n sobre 3n ao quadrado. Eu tenho uma questão, por exemplo, nós temos duas coisas, por exemplo, né? Por exemplo, temos 2 pães, né? Já temos explicado lá, né? Que como tenho 2 pães, mas queremos distribuir também para todo mundo, né? Vamos ter que ninguém vai ter nada, né? Então logo aqui dá 0. Então preste bem atenção. Se o maior expoente está de cima de fração, sempre vai para infinito. Se o maior expoente está no divisor, sempre vai para 0. Percebes? Mas se o meu n tende para infinito, aqui só estamos a falar dos limites que tendem para infinito. Então é mais ou menos isso. E agora vamos lá ver também outros também tipo de indeterminação. Por exemplo, temos esse limite de n tende para infinito, de raiz quadrada de n ao quadrado mais n menos n. Então na minha indeterminação aqui vamos ter aqui, substituindo aqui n, vamos ter infinito menos infinito. Mas como nós podemos levantar a indeterminação, antes de mais nada, nós temos que lembrar o seguinte: o a mais b vezes o a menos b é a mesma coisa, temos que fazer assim, igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. Neste caso, esse limite, se a indeterminação é infinito sobre infinito, é infinito menos infinito, temos que fazer multiplicando pelo seu conjugado. O que seria conjugado? É manter isso aqui, depois multiplicar dividindo por conjugado. O conjugado é só mudar o sinal, onde era mais, coloca assim menos. Neste caso, eu fiz o limite, depois multipliquei e dividi pelo conjugado. O limite principal era este, o seu conjugado é este, né? Raiz de n ao quadrado mais n, então também raiz quadrada de n ao quadrado mais n. O seu conjugado tem que ser aí, onde era positivo lá, muda o sinal, somente aqui, não muda em nomes partes. Suponhamos, se eu, por exemplo, se eu cortar com este, vou permanecer com este. E neste caso, eu vou aonde já venho nessa minha forma aqui, vai lá assim, é mais ou menos isso. Ok? É a mais b vezes a menos b. Então, o que vai ser? Tem que ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Significa, eu vou fazer isto aqui ao quadrado, menos isto ao quadrado. Legal? Então, vamos lá isto, nós vamos chegar até aqui. Porque o que vai acontecer? Nós vamos chegar aqui ao quadrado, mais n ao quadrado, sobre essa parte aqui. Então, vou cortar isto com isto, praticamente só vou ficar com n. Então, neste caso, só vou ficar com esse limite. Esse limite, aplico também aquelas propriedades que eu sempre falo. Por exemplo, aqui vou colocar o expoente maior fora, né? Este aqui, né? Então, se eu multiplicar, vou ter n aqui. Então, aqui também vou ter o que? O n. Mas então, neste caso, este aqui dá 0. Então, vai ser aqui, só vou ficar com raiz de n ao quadrado. Então, vai ser raiz de n ao quadrado, vai ser aqui n. Então, vou somar este n com este. Então, vai ser o n mais n
sobre n mais n. Neste caso, n mais n vai ser 2n. Então vai ser n sobre 2n. Então neste caso eu simplifico este n com este, corto logo aqui, eu vou ter 1 sobre 2. Ok? Então este seria o meu limite deste tipo de indeterminação. Então vamos lá ver também outros casos também de uma outra indeterminação. Por exemplo, este aqui, vamos ter também outra indeterminação que este tipo também, ou limites notáveis, né? Em outros casos nós podemos ver que estes são limites notáveis, né? Então, neste caso, limite de n tende para o infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. A indeterminação aqui é 1 sobre infinito. Já vimos lá aquelas indeterminações. O que nós podemos fazer agora é só fazer como levantar a indeterminação. Neste caso, o que nós podemos fazer, a regra é esta aqui. Sempre estes limites, né, são neperianos, da E. Neste caso, se tu ver este tipo de limite, isso vai ser igual a E elevado a este limite aqui, a limite de 1, limite de n tende para o infinito de 1, no termo geral, de 1 sobre n, menos 1 vezes o n. O que é isto aqui nós podemos dizer que é igual à função f, esta aqui é a função g. Então é a mesma coisa, o f menos 1 vezes o g, percebe-se, né? O f menos 1 vezes o g. Então a minha função f é este, e menos 1 e vezes g, é como eu fiz aqui. Então neste caso o que eu vou fazer, este 1 vai ser com este, percebe-se? Eu vou ficar aqui com 1 sobre n vezes n, logo aqui vai se cortar este n com n, só vou ter 1 é elevado a 1, logo este limite dá e elevado a 1. Mas ok, vamos lá ver um outro exercício, mas que este é igual. Neste caso já tenho este tipo de limite. A regra do jogo é a mesma, a indeterminação é 1 sobre infinito. O que eu vou fazer é só fazendo a mesma coisa. Viram que esta aqui é a minha função f, esta função g. Vou fazer f menos 1 vezes o g. Neste caso vou fazer e elevado ao limite de 2n mais 1 sobre 2n menos 1 vezes 3n. O que eu faço? Calculo o MMC, né? O que aconteceu? Então, aconteceu isto aqui, depois o que acontece? Vou cortar este com este, percebe-se, né? Então, este com este vai ser aqui, só vai ser 1 vezes 3n sobre 2n. Simplifico este n com este, só vou fazer 3 sobre 2. Então o meu limite aqui vai ser a e elevado a 3 sobre 2. Certo, já chegamos ao final do nosso vídeo. Essa foi uma aula explicativa, e nós vamos já prosseguir com a resolução dos exercícios e muito mais. E quanto a isso, eu apelo que você se inscreve no canal, compartilhando também. Já deixei o meu WhatsApp aí. Qualquer dúvida que alguém tiver, poderá me contactar. Muito obrigado.